Bênção. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esta noite eu quero pensar um pouquinho no tema da nossa campanha. E eu creio que acho que Deus já está ouvindo as nossas orações e a nossa mensagem aqui já está sendo colocada em prática, né? Inconformados, mais uma vida de oração. Eu queria ter como base da minha mensagem o texto que está lá em Efésios, no capítulo 6. Obrigado, meu irmão. Efésios, capítulo 6, verso 16 ao 18. Amém? Verso 16 diz assim: além disso, aqui está falando da armadura de Deus, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Amém, irmãos? Com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Amém, irmãos? Antes de falarmos um pouquinho sobre oração, eu queria pedir para colocar o banner de novo aí da campanha. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nesse tema de inconformados, mais vida de oração. E eu queria me atentar a esta palavrinha, inconformados. E aí, pastor Tiago, eu fiz uma pesquisa, eu fui procurar o significado de inconformados. A própria palavra é autoexplicativa, né? Inconformado quer dizer aquele que não se conforma, ou aquele que não está de acordo com algo. E se a gente for parar para analisar, eu penso que esta palavra faz parte muito do nosso vocabulário. Acabamos de orar pelo nosso país, e se a gente for pensar, quantos de nós aqui estamos inconformados com o nosso país? Há quem diga que está inconformado com o STF, com Alexandre de Moraes. Como o pastor Tiago falou, nós estamos inconformados com a violência do nosso estado, com a violência do nosso bairro, com a violência do nosso país, da nossa nação. Eu me recordo que domingo passado eu saí do culto, eu não tenho essa prática, irmãos, que às vezes a gente sai do culto cheio de palavras, cheio de vida, e você vai ligar uma televisão, você só vê essas notícias. E aí nós nos deparamos com a notícia de um jovem que deu um monte de soco na cara da sua namorada, não sei quantos socos, acho que foram mais de 60 socos. O rosto da menina ficou todo desfigurado, ela teve que passar por 20 cirurgias, ela já tinha passado. Então essas notícias e várias outras, isso, quer queira ou não, vai nos deixando inconformados. E se a gente for olhar talvez para a nossa vida pessoal e fazer uma autoanálise, você vai talvez identificar em alguma área da sua vida que algo não está de acordo, algo não está conforme aquilo que você gostaria. E o tema da campanha vai dizer inconformados, mais uma vida de oração. O que nos traz a essa ideia é que mesmo que a situação, mesmo que as coisas não estejam de acordo com aquilo que eu quero, de acordo conforme aquilo que eu desejo,
Isso me dá ainda mais ânimo, isso me dá mais disposição para me ter uma vida de oração. E se você for analisar, como eu disse, talvez a tua vida pessoal, você vai perceber que há áreas na tua vida que não está de acordo com aquilo que você queria. E eu penso, pastor Cláudio, a gente olhando para esse tema inconformados, mas vida de oração, e essa palavra inconformados, eu penso que ser inconformado é uma característica do cristão. Quando você olha para a palavra de Deus, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários homens da Bíblia que passaram, que não se conformavam com determinada situação e assim oravam a Deus. Eu vejo aqui como nosso exemplo máximo o próprio Jesus Cristo. Eu estava pensando nisso, Jesus Cristo, ele foi tão inconformado, mas tão inconformado, que ele não se conformou nem com a sua própria morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Vale um glória a Deus aí? Aleluia! Jesus Cristo, ele foi tão inconformado, porque aonde ele chegava, ele via uma situação que não estava de acordo com aquilo que ele queria, não estava de acordo com aquilo com seus princípios, com seus desejos, que, como o pastor Samuel pregou neste domingo aqui, com apenas um toque que aquela mulher deu em Jesus Cristo, ele mudou toda a história da vida daquela mulher. E o fato, irmãos, da gente pensar que ser inconformado é uma característica do cristão, isso me traz uma responsabilidade muito grande, Evandro, porque não é apenas eu ser um inconformado. Porque Romanos, no capítulo 12, no verso 2, vai dizer: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Todo inconformado, ele tem que ter uma ação para a transformação. O cristão, ele não pode ser apenas um inconformado por ser paralisado. O cristão, ele não pode ser um inconformado acomodado. Mas a situação que às vezes a gente olha, que você vê, que você percebe que não está de acordo com aquilo que você deseja, com o que nós cremos, com os nossos princípios, nós temos que fazer algo para transformar. Irmãos, o grande erro de um cristão inconformado é ele se acomodar nas suas inconformidades. É ele se conformar com as suas inconformidades. E a campanha traz para a gente essa ideia de inconformados, e nessa ideia de transformação, amém, inconformados, mas uma vida de oração. A palavra traz essa ideia para a gente. Sim, eu sou inconformado, eu não concordo, eu não aceito, mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Qual é a minha atitude? Qual é a minha ação? O que eu devo fazer? Qual a direção eu devo tomar? E é válido a gente pensar, irmãos, que muitas das vezes as situações que não estão de acordo com aquilo que eu desejo, elas vão nos sugando, elas vão nos minando e às vezes vão até nos paralisando. Quantas vezes você já orou por determinada situação? Quantas vezes, quantas noites em claro você já deve ter passado e pedindo a Deus um agir, uma mudança, e às vezes parece que as coisas não mudam, não transformam, e às vezes a gente parece que nós vamos ficando paralisados. E nós esquecemos desse poder que nós temos, essa ferramenta que o próprio Deus, creio assim, deixou para nós, que é a oração. Eu me lembro de uma ilustração do pastor Luciano Subirá contando,
falando das tentativas, falando das vezes que nós tentamos, buscamos, vamos daqui, vamos dali, e as coisas parecem que não mudam, e parece que nós vamos acabando nos conformando, parece que nós vamos acabando, como diz o texto de Romanos 12, nós vamos nos amoldando àquela situação. Você já chegou em determinado lugar e já olhou e falou bem assim: meu Deus, como que essa pessoa vive aqui? Como que essa pessoa consegue passar por isso? Como que essa pessoa consegue sobreviver a isso? A verdade é que muitas das vezes o que acontece é que, em vez de transformar o ambiente, a pessoa ela vai se amoldando àquele ambiente. Ela perde as forças, ela perde a sua direção, ela perde às vezes até a sua identidade e ela acaba se amoldando a isso. Eu não sei, mas eu fico pensando os países de primeiro mundo, quando olham para o Brasil, as pessoas de primeiro mundo, quando olham para o Brasil, será que eles não têm esse sentimento ao nosso respeito? Como é que os brasileiros suportam isso? Como é que eles podem viver diante de tanta desonestidade, diante de tanta corrupção? E o texto vai dizer que para a gente não se amoldar a isso, mas pelo contrário, para a gente transformar. Luciano Subirá, ele conta a história que uma vez ele foi num circo, e chegando nesse circo ele viu um elefante. Na época que podia, né, os animais estarem no circo, aqueles animais grandes, ele viu um elefante amarrado numa corrente pequena, e ele ficou pensando: meu Deus do céu, esse elefante aqui, se ele der uma pisada mais forte, ele vai quebrar essa corrente aqui e vai matar, vai fazer um estrago aqui com todo mundo. E aí ele foi perguntar para o cuidador ali, né, para aquela pessoa que era responsável, que tratava daquele elefante, foi perguntar: vem cá, esse elefante não corre o risco dele soltar dessa corrente aí, não? Ele falou: corre. Vai, mas como que vocês deixam então ele amarrado nessa corrente, um animal tão forte como o elefante? Aí o cuidador foi explicar para o pastor Luciano Subirá: é o seguinte, pastor, é porque desde pequeno esse elefante ele foi criado amarrado, e antes a gente amarrava ele com uma corda, e ele tentava sair, quando pequeno tentava, puxava de um lado, batia de outro, ele não saía, porque ele não conseguia arrebentar a corda, e ele cresceu com esse pensamento. Hoje você pode amarrar uma corda, se for, no pé desse elefante, que ele não vai sair do lugar. O que aconteceu com esse elefante é que ele se amoldou ao ambiente. A sua mente ficou ali, como Paulo vai falar, Romanos, no texto que nós estamos lendo: transformai pela renovação da vossa mente. Uma mente, como o pastor Valteci há um tempo pregou, uma mente embotada. Aquele elefante, isso traz uma aplicação para a gente, e fala por que certas pessoas passam por certas situações, porque muitas das vezes nós não agimos como agentes de transformação, é porque muitas das vezes nós estamos nos amoldando ao ambiente que nós estamos vivendo. E o texto, a mensagem da campanha é inconformados pela vida de oração. E uma das ferramentas de um cristão inconformado é justamente a oração. E o pastor Tiago, da sua viagem que ele fez recente, ele ouviu de um pastor lá falando que uma das coisas que o Brasil mais precisa fazer agora é orar. Irmãos, se a gente entende que a oração, e eu entendo dessa forma, que a oração foi a maneira que o Senhor deixou para a gente, deixou para nós, nos comunicarmos com Ele, para falar com Ele, como que eu não tenho uma vida de oração?
Como que você pode falar que você é íntimo de alguém, que você tem intimidade com Deus, se nós não oramos, ou se as pessoas não oram? Essa é a ferramenta que Deus deixou para nós, é o elo que liga um ser tão fraco como nós, a um ser tão superior, a um ser tão onipotente como Deus é, um ser que tem toda a força. É através da oração, irmãos, que nós vamos mudar a história de um país. É através da oração que nós vamos mudar a história de uma nação. É através da oração que ocorre curas. É através da oração que ocorre milagres, libertação, enfermidades. É através da oração, irmãos, que Deus ouve o clamor de uma igreja. Irmãos, desde do tempo que nós saímos lá do templo antigo, nós tínhamos no nosso coração a ideia de vender o templo lá, de alugar o templo. E nós estávamos orando, como presbitério, como igreja, eu creio que nós estávamos orando. Mas quando Deus deu uma estratégia para o presbitério, para nós orarmos com todos os ministérios da igreja, para nós nos colocarmos, fazermos um propósito com o Senhor aqui na igreja, irmãos, a gente, do final da campanha, acho que nós passamos 2 meses orando, no final da campanha nós tivemos a resposta de alugar o templo e com a proposta de venda. Eu fico pensando às vezes comigo, pastor, porque muitas das vezes a gente não vê mudanças. Eu penso que a gente poderia orar um pouquinho mais. Eu acho que na vida pessoal, eu acho que como igreja, eu acho que como Estado, eu acho que como nação, nós poderíamos sim orar um pouquinho mais. E em Mateus 21, 22, eu gosto muito desse texto, porque eu levo ele ao pé da letra. Ele vai dizer, Jesus falando, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, isso é muito forte. E um dia eu estava até com os irmãos aqui da igreja, pensando, a gente debatendo sobre esse texto. O texto vai dizer que tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Tudo em grego quer dizer o quê, pastor? Tudo é tudo, irmãos. São todas as coisas. Eu penso que só há uma maneira, irmão, de Deus falar que as coisas não acontecerem. De Deus, não que Ele não vai nos responder. É quando Ele falou com Paulo. Quando Paulo ora a Deus e pede ao Senhor para tirar dele um espinho da carne, e ele ora por 3 vezes. Mas o Senhor fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Mas a graça do Senhor é bastante para curar qualquer enfermidade. A graça do Senhor é bastante para que nós venhamos passar por qualquer adversidade. Então o texto está dizendo que tudo quanto nós pedirmos, crendo em oração, nós receberemos. Mas só que há uma condição nesse texto, e eu penso que essa deve ser a explicação, porque muitas das minhas orações não são atendidas. Porque o texto vai dizer que tudo quanto vocês pedirem, crendo. Quantas vezes, irmão, não sei se você já cometeu esse pecado, mas quantas das vezes nós vamos orar, vamos pedir a Deus algo, às vezes saímos até do culto todo animado, cheio de esperança, esperançosos no Senhor, e quando nós nos deparamos com aquela situação, parece que a nossa fé vai lá embaixo. E o texto vai dizer que é tudo quanto nós pedirmos, sem duvidar. É entender que a nossa oração, ela é ouvida por Deus. Todas as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. O que acontece muitas das vezes é que nós não damos ouvido ao Senhor para a resposta dele, porque Ele está falando.
Por isso que o pastor Claudio Miro pregou, foi domingo passado, retrasado, entre Mateus 6,6, entre para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, seu pai te vê. O texto não fala que o seu pai te ouve. O texto fala que seu pai, você vai orar, você vai falar com Deus, isso. Então o seu pai que vê, mas ali deveria ser seu pai que ouve. Você vai orar, você vai falar. É porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós falamos não condiz com o que nós sentimos. Falamos, cantamos que cremos, mas dentro de nós cheios de medo, cheios de incertezas, cheios de insegurança, cheios de dúvida. E o texto é claro porque Deus vai falar, Deus vê no nosso coração. E essa é a grande lição que nós temos que ter, e esse é o grande aprendizado que nós temos que ter, é de que quando nós formos orarmos, nós temos a convicção de que Deus, Ele está nos vendo e também Ele está nos ouvindo. É você ter a convicção, a certeza de que Deus, Ele vai te responder. Me lembro da história de um menino, a história de um garotinho também no circo. Ele viu o circo, chegou no bairro deles, lá na cidade deles, e ele chegou em casa todo empolgado, falou, pai, chegou o circo na cidade, eu quero ir no circo. Isso era numa segunda-feira. O pai falou, meu filho, se você quer ir no circo, eu vou te levar no circo, mas só que eu só posso te levar no circo no sábado. E o menininho ficou todo empolgado. Pai, você vai me levar? Eu vou. Poxa, o circo é bonito, um monte de luz, palhaço, não sei o quê. Aí o menino foi dormir na segunda-feira. Na terça-feira o menino chegou de novo para o pai e falou, pai, o senhor vai me levar no circo? Ele falou, vou, meu filho, eu não falei que eu vou te levar no circo. Isso foi segunda, terça, quarta. Na quinta-feira o menininho escreveu até um bilhete, pastor Tiago. Colocou o bilhete no sapato do pai e falou, pai, o senhor vai me levar no circo? Não se esqueça do senhor me levar no circo. Aí na quinta-feira à noite o menino chegou, pai, você vai me levar para o circo? Ele falou, vou, meu filho. O menino ficou tão ansioso na quinta-feira que o menino nem dormiu. Na sexta-feira a mesma coisa, o menino naquela ansiedade, é amanhã, é o dia do circo, é o dia do circo. O menino foi e dormiu. Não dormiu, passou a noite em claro. Quando chegou no sábado, o pai falou, meu filho, hoje é o dia da gente ir para o circo. Coloca a sua roupa que nós vamos para o circo e vai ser muito legal e tal. E o menino todo empolgado, tomou o banho, colocou a roupa, mas você via na cara do menino todo cansado. Quando chegou no circo, aí o palhaço vai anunciar lá o início do espetáculo. Senhoras e senhores, vamos dar início ao nosso espetáculo. Aí o pai todo animado, quando olhou para o filho, o menino tinha dormido. Moral da história, quem não confia no pai pode perder o espetáculo da vida. E às vezes vivemos assim, nessa ansiedade, pedindo ao pai, mas nessa insegurança, nessa incerteza, nessa dúvida de que se o pai vai responder ou não. Que nós não sejamos como esse menino. Quando nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, que nós coloquemos mesmo diante do Senhor todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todas as nossas petições, mas crendo que o Senhor vai nos responder. O meu sogro, o pai da Cida, ele já faleceu há 6 anos atrás. E eu via sempre o meu sogro falando que o meu cunhado mais novo iria se converter. Ele falava, eu vou ver não, o meu filho, ele ainda vai pregar a palavra do Senhor. Eu como crente, que sou, eu falo, esse menino, será que vai? Será que o Senhor vai alcançar esse garoto?
Mas a gente orava, a gente cria que Deus ia transformar a vida dele. Mas o pai da Cida, todas as nossas reuniões, ele falava isso: o meu filho ainda vai ser um pregador da palavra do Senhor. Irmãos, no mês passado, esse menino tinha ido para um jogo, tinha bebido todas, de bermuda, de chinelo, do nada, bebeu o dia inteirinho. Um dia chegou em casa, a esposa estava na igreja, a esposa crente estava na igreja. Ele do nada decidiu ir para a igreja, sentar na frente da igreja para esperar a esposa. Tinha uma irmã na igreja, viu ele sentado e convidou ele para entrar. Ele: não vou entrar não, porque eu estou de bermuda, estou de chinelo. Eu falei assim: não, entra, pode entrar, não tem nada a ver não. E esse jovem vai para a igreja, ele entra, senta, ouve a palavra. E no final do culto ele vai lá para frente, estende a sua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. O meu sogro não viu. Mas a oração dele foi atendida. E ele falava com a convicção, com uma fé, com a certeza, irmãos, de que nos impressionava, que parecia algo que ele já estava vivendo. E é essa a nossa oração, é esse o sentimento que nós temos que ter quando nós formos entrar para o nosso quarto e fechar a porta. É na certeza, é na convicção daquilo que nós estamos pedindo, como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Irmãos, e Cida ficou maravilhada, nós ficamos maravilhados, e ele está indo numa assembleia, e todos os dias agora ele está mandando uma foto de terno, de gravata, e falou assim: Márcio, se você tiver um blazer aí, um terno, você traz aí para mim, porque aqui na igreja, assembleia, né? Eu falei: benção, a esposa, aquele saião. Eu falei: glória a Deus, irmão. É isso aí, a gente está assim morrendo de alegria de vê-lo, de encontrá-lo. E essas coisas que Deus faz. E esse é o poder da oração. É o poder de inconformado. Meu sogro não se conformava. Com a situação do filho dele e falava: eu vou ver ainda o meu filho na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Conformados, mas uma vida de oração. A palavra do Senhor em Romanos 8, 28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, do que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a nossa oração tem que ser uma oração também de dependência no Senhor. É você entender, como eu citei aqui o exemplo do meu sogro, é você entender que muitas das vezes a nossa oração não vai ser atendida imediatamente. A palavra que eu acabei de ler diz que todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes a gente ora, e como eu disse, eu creio que todas as nossas orações são respondidas, mas nem todas são atendidas conforme a gente deseja, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. E a gente tem que ter isso muito claro, que muitas das vezes aquilo que a gente vai orar também não vai ser de imediato, não vai ser naquele instante. Esses dias mesmo nós fomos para o Rio de Janeiro, comprei passagem, e a gente tinha passado lá em casa, eu ia falar, minha filha: não, pai, você não conta isso. Quem quiser, depois no particular eu conto. Nós passamos por uma situação e nós fomos entender que o que nós passamos ali foi um não de Deus, mas um não de Deus poupando a nossa vida, um não de Deus nos livrando de algo. E aí eu comecei, depois disso, eu falar com a minha filha, pautado nesse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu comecei a falar lá em casa, e eu tenho levado isso comigo, irmãos, que se deu errado, é porque deu certo. Quando nós somos dependentes do Senhor, aquilo que deu errado, é porque deu certo. O não de Deus, irmãos, o não de Deus,
é a nossa melhor resposta. O não de Deus é um sim, porque quando nós entendemos isso, quando eu tenho essa dependência, essa confiança no Senhor, que a minha vida é dele, que tudo coopera para o bem, irmãos, até um não é um sim. Até aquilo que deu errado, deu certo, até no não a gente descansa. E nós passamos por esse momento lá em casa, e recentemente nós fomos tirar o visto para viajar. Orem para Deus abrir as portas para a gente viajar. Pô, pagamos a passagem, pagamos o hotel, fomos com mais 2 famílias aqui da igreja. Quando chegou lá no consulado para tirar o visto, qual foi a resposta? Não. E a minha filha mais velha era mais interessada em ir. E eu fiquei com o meu coração apertado por ela, mas eu fiquei tranquilo. Falei, amém, Deus não quer ir. E eu virei para ela, e ela que passou por essa situação, né? Eu virei para ela e falei, minha filha, você ficou triste? Ela falou assim, pai, eu quero muito isso, o senhor sabe. Mas eu não fiquei triste não. Porque o não de Deus é o sim. Se deu errado, é porque deu certo. Eu falei, minha filha, a minha viagem já valeu a pena. Esse não foi melhor do que um sim. E eu quero que você leve isso para a sua vida. Porque quando nós somos totalmente dependentes do Senhor e entregamos mesmo, o não, ele nos descansa. O não, ele tira toda essa pressão, essa angústia, essa ansiedade nossa. É você entender mesmo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É entender que a nossa alegria, como está lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. E Satanás descobriu isso. E ele percebeu que muitas das vezes nós colocamos a nossa alegria, não no Senhor, mas em coisas. E aí Satanás vai e tira as coisas de nós e nós ficamos o quê? Tristes. Consequentemente ficamos fracos. Porque se a minha alegria está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, é isso que me dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, se eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem, se eu entendo que tudo coopera para o meu bem, para o meu bem-estar, então está tudo tranquilo. A minha alegria não vai estar em coisas, a minha alegria não vai estar em pessoas, mas a minha alegria vai estar no Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Amém? Inconformados, mais vida de oração. Quer mudar alguma história, quer mudar alguma situação, irmãos? Ore, ore. Márcio, mas eu vou orar até quando? Campanha de quinta-feira, pastor? Até o céu se abrir. Eu já tive, para encerrar, eu já tive essa experiência. Uma vez eu passei por uma situação financeira muito difícil e eu fiz esse propósito com Deus. Senhor, eu só paro de orar, eu só paro de jejuar quando eu ver a resposta. Irmãos, foram um ano orando e jejuando, de segunda a sexta. Eu só parei de orar, e só foi um ano, Evandro. Você sabe por quê? Porque eu vi a resposta. Porque senão eu estaria orando até hoje. Orar até o céu se abrir. Vamos ficar em pé, irmãos? Sabe, irmãos, esta breve reflexão, ela traz para a gente, assim, eu penso que muito ensinamento, pelo menos falou muito comigo, né? Como eu disse aqui no início da mensagem, nós vivemos sim tempos de inconformidades, em situações que a gente não se conforma, não está de acordo com aquilo que nós desejamos, mas uma ferramenta, irmão,
poderosa para o crente é a oração. Uma ferramenta poderosíssima para você ver e a transformação em qualquer ambiente, em qualquer área, é a oração. A palavra vai dizer que tudo quanto nós pedirmos crendo, nós receberemos. O segredo está aí, está em crer. O segredo está em você dobrar o seu joelho, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou dependente mesmo do Senhor. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. A minha dependência não está em coisas, a minha dependência não está em pessoas, mas a minha dependência é o Senhor. É o Senhor que me torna forte. É o Senhor, meu Deus, que traz para mim a alegria. É por isso, irmãos, que quando a gente começa a entender isso e viver isso, você vai entender o texto dizendo que a paz que excede todo entendimento, a paz que não tem explicação. Como que essa pessoa tem paz? Como que aqueles crentes conseguem viver em paz passando por isso? É que a nossa dependência está totalmente no Senhor. Inconformados, mais uma vida de oração. Amém? Feche seus olhos. Eu vou convidar o pastor Cláudio para vir aqui fazer uma oração. Vamos orar, queridos? Orar até o céu se abrir, orar até Deus responder, orar até aprender, orar até gostar de orar, orar até amar orar. Este é o lugar, este é o endereço. O convite é que a gente faça dessa campanha uma vida de oração. Nós não estamos aqui apenas por 7 semanas. Nós não estamos aqui apenas por um período, mas que a gente passe a ter mais vida de oração. E você que quer isso aqui nessa noite, quer sair do seu lugar e vir até aqui à frente, faça isso. Pode ser que eu não estou te convidando aqui para você receber uma chave, uma casa, um carro, outra coisa, mas é muito mais do que tudo isso. É muito mais do que tudo isso. Se você está comprometido com isso, saia do seu lugar, vem aqui e vamos orar juntos sobre isso. E eu me uno a você neste momento, porque eu quero mais. Enquanto o Evandro vai cantando ali, adorando a Deus, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Senhor, Lançamento 2025. E todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Senhor, nós
Nós estamos diante do Senhor e te agradecemos por esta palavra tão abençoada. Meu Deus, nós queremos também declarar que como nós somos resistentes à Tua voz, Senhor, nós ouvimos o óbvio, o claro, o evidente, de que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor atende a nossa oração. Meu Deus, e nós tantas vezes resistimos a este princípio eterno de conversar com o Senhor, a este princípio eterno de ouvir a voz do Senhor, a este princípio eterno de falar com o Senhor. E tantas vezes, Senhor, vivemos de pedaços de bênçãos por falta de um compromisso maior, de intimidade, de estar presente, de estar perto, de estar do lado do Senhor. Moisés, Senhor, entendeu isso tão perto que diz que se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não nos deixe movimentar, Senhor. E nós pedimos isto, Deus. Toque em nós, toque em todos aqui, toque em todo o Teu povo, nos dando esse desejo de estar perto do Senhor. Oramos por esses irmãos que manifestaram, Senhor, necessidades diante do Senhor, que estas necessidades agora levantadas sejam abençoadas, o Senhor responda segundo a Tua boa, perfeita e santa vontade, e os leve, Senhor, cada um de nós e cada um deles, debaixo desse desejo de continuar buscando e ouvindo a Tua voz. Nos abençoe, Senhor, põe a Tua mão sobre nós, age sobre nós, derrama a Tua graça e a Tua bondade, nós te pedimos. Nós oramos a Ti, abençoando o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você agora e sempre, amém. Lembre de pegar o boletim ali, tem as informações da semana e você já vai sabendo o que nós temos na semana que vem, no domingo. Deus te abençoe.